pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Aprendiz de Crocheteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e confira as novidades que eu publico toda semana. Agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Nós vamos tecer a capa de almofada de maneira circular. Então eu vou ter uma almofada medindo 40 centímetros por 40. Ela é um quadrado. Como eu vou trabalhar de maneira circular, eu vou contornar com correntinhas toda a volta da capa de almofada. Então, se eu tenho 40 centímetros na parte da frente e 40 centímetros na parte de trás, nós vamos ter o total de 80 centímetros. Mas para tecer esse ponto que eu vou ensinar logo em seguida, é necessário que o número de correntes sejam múltiplos de 6. Bom, pessoal, vamos lembrar o que são múltiplos de 6. Na verdade, múltiplos de 6 são todos os números divisíveis por 6. Então, se eu for lembrar o que são múltiplos, é o seguinte, ó. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 3 é igual a 18 e por aí vai, certo? Tabuada. Quando eu falo que são múltiplos ou divisíveis por 6, eu estou falando do seguinte, ó. Eu tenho que fazer 72 correntinhas para dar 80 centímetros, certo? 72 correntinhas. Essas 72 devem ser divisíveis por 6, beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo de múltiplos e aqui eu tenho o exemplo de divisíveis, beleza? Aí eu faço a continha aqui para zerar, então aqui vai dar 1, baixo o 2 e aqui eu coloco 2 e 0, beleza? Então é esse resultado aqui que vai definir se está certo ou não sua continha. Se não for 0, aí tem alguma coisa errada. Então 72 é divisível por 6 e 6 vezes 12 é igual a 72. Se você não estiver utilizando o mesmo fio que eu estou usando e de repente você usar um fio mais fino ou mais espesso, provavelmente você vai ter que tecer mais correntinhas ou menos correntinhas. Mas isso tão pouco importa, desde que sejam múltiplos de 6. Para iniciar, nós vamos fazer o nozinho do crochê e esse nozinho não conta como correntinha, ele é o ponto de partida. Para eu fazer 80 centímetros de corrente, é necessário que eu teça 72 correntinhas. Vejam que aqui eu teci o total de 72 correntes. Nós vamos trabalhar em carreiras circulares, mas a primeira carreira eu vou tecer ela de maneira reta, ou seja, não vou unir pontinha com pontinha neste momento. Então, eu vou subir 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta corrente fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Se eu tenho um total de 72 correntes, agora eu vou ter o total de 72 pontos altos. Então aqui eu teci o total de 72 pontos altos e é nesse momento que nós vamos fazer a emenda das duas pontas para trabalhar a próxima carreira de maneira circular. Então, eu vou puxar a pontinha, olha só, e eu vou inserir a agulha na terceira correntinha que eu fiz lá no início e vou fazer ponto baixíssimo. É importante que você verifique se essa parte aqui das carreiras, elas não estão emboladinhas, é comum delas virarem, tenha atenção nesse momento. Feito isso, esse fiozinho aqui do início, eu sempre deixo ele medindo cerca de 7 centímetros. Para quê? Eu insiro na primeira correntinha do ponto, passo o fiozinho e aqui eu vou dar um nó. Se você deixar um fiozinho maior, é melhor. Pronto. Na verdade, esse fiozinho que eu amarrei aqui, vocês vão perceber que ao longo das carreiras ele pode se soltar. Quando eu terminar toda a capa de almofada, aí sim eu venho e amarro com mais precisão, para que ele não solte. Além disso, vai ter o acabamento e isso dá mais segurança à peça. Agora, nós vamos tecer a segunda carreira, que vai ser igual a todas as outras carreiras. E vejam também que aqui ele fica um pouquinho aberto, mas isso também desaparece no acabamento.
Então, aqui eu vou fazer o seguinte, 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e no pontinho seguinte eu vou fazer ponto alto. Então, aqui nós temos 2 pontinhos altos normais. Vou dar a laçada, no próximo ponto eu passo por baixo a agulha e faço ponto alto em relevo. 1, no próximo ponto eu passo a agulha por baixo e faço ponto alto em relevo. 2, no próximo a mesma coisa. 3 e 4. Então, qual vai ser a sequência de pontos? 2 pontos altos normais e 4 pontinhos em relevo, um do lado do outro. Então, vamos lá. Faço 2 pontinhos altos normais, ou seja, pontinhos que não são em relevo. Dou a laçada e os próximos 4 pontos eu vou fazer em relevo. Bom, aqui então eu finalizei com 4 pontinhos em relevo, seguindo a sequência de 2 pontos altos normais e 4 pontinhos em relevo. Para finalizar, eu vou inserir na terceira correntinha do ponto, vou fazer ponto baixíssimo e agora eu vou fazer a segunda carreira, que é igual à terceira, que é igual à quarta, que é igual à quinta, até completar toda a extensão da almofada. Então, eu posso fazendo e medindo na própria almofada. Lembrando que é bom que você prove na almofada com enchimento, porque ela tende a esticar um pouquinho. Então, vamos lá. Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto normal. Então, nós vamos tecer aqui 2 pontinhos altos normais para os 2 pontinhos altos normais de base. A gente só vai repetir os pontos. Aonde eu fiz os 4 pontos altos em relevo, eu continuo tecendo pontos altos em relevo. Então, eu insiro a agulha e faço os 4 pontos altos em relevo. Pronto. Aqui, nós temos 2 pontinhos altos normais. Então, eu volto fazendo 2 pontinhos altos normais. Não tem como se perder, pessoal. A parte que você tem que se preocupar é no início, se o número de correntes é múltiplo de 6. Depois disso, é só repetição. Bom, pessoal, aqui eu teci o total de 21 carreiras, que renderam 35 centímetros. Aí você vai me perguntar assim, Bruna, mas a almofada tem 40, é sempre bom tecer um pouquinho menos, porque a lã, ou seja, o acrílico, ele tem uma certa elasticidade, tá, pessoal? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a emenda dessas duas laterais. Mas, como eu terminei aqui, no ponto alto normal, ao invés de ser em relevo, eu vou cortar, mas isso aqui é um detalhe, façam se vocês acharem necessário, tá? E vou arrematar o fio. Pronto. O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho o total de 4 pontinhos em relevo. Então, eu vou dobrar a minha almofada e vou deixar 2 pontinhos para a parte da frente e 2 pontinhos para a parte de trás. Lá no final, eu vou fazer a mesma coisa e eu vou dar uma olhadinha para fazer a união desses pontinhos em relevo frente e atrás, ó, frente e atrás, tá? Se você tecer 72 pontos, aí você pode fazer isso. Se caso você tenha tecido uma outra quantidade de pontos, desde que sejam múltiplos de 6, não há necessidade. Como isso aqui é só um detalhe, você pode fazer a emenda sem cortar o fio, tá bom? Para fazer a emenda, eu separo 2 pontinhos em relevo para a parte da frente, 2 pontinhos em relevo para a parte de trás e faço um nozinho inicial para fazer a emenda do fio. Então, eu passo aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3 e 4 pontos em relevo, eu passo a agulha pegando o segundo e o terceiro. Passo o fio e aqui eu vou dar 2 nozinhos, 1 e 2. Pronto. Agora, eu vou fazer a união com um ponto baixíssimo. Se você quiser, também pode fazer a união com ponto baixo, isso fica a seu critério, a união das duas partes. Então, eu puxo, faço uma corrente, pego no ponto seguinte e pego no ponto seguinte lá de trás. Puxo e puxo, ponto baixíssimo, pego no ponto seguinte da frente e no ponto seguinte lá de trás. Puxo e puxo.
Então, nós vamos fazer a união dessas duas laterais com ponto baixíssimo. O importante é que você fique atenta se os pontos em relevo da parte da frente estão ornando com a parte de trás, para que você tenha as duas laterais iguais. Finalizada a união das duas laterais com ponto baixíssimo, eu venho com a tesoura, corto o fio, arremato e escondo ele para a parte do avesso, tá? Então, aqui eu já emendei de um lado, e neste outro lado você pode fazer de duas formas. Emendar igual, então você vai colocar a almofada com enchimento e vai fechar, e aí quando você for lavar, vai ter que lavar tanto a capa de almofada com enchimento junto, ou você pode fazer um detalhe com botões ou zíper, para que você possa lavar a capa de forma separada. Eu vou amarrar pegando no segundo e no terceiro pontinho em relevo. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, porém, eu vou fazer a emenda até aqui, tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando apenas uma lateral, e vou fazer a emenda também do mesmo tanto do outro lado. Então, eu vou fechar as laterais para que a almofada com enchimento não fique aparecendo. Então, aqui eu vou dar 2 nozinhos, 1 e 2. Vou fazer uma correntinha e vou fazer a união com ponto baixíssimo, como eu ensinei anteriormente. Eu fiz a união das duas laterais aqui no início e agora eu vou fazer ponto baixíssimo apenas pegando em uma lateral, como forma de acabamento. Ao chegar aqui do outro lado, eu vou fazer a união do mesmo tanto que eu fiz no início. Finalizado, corto o fio. Pronto. E arremato. Então, aqui eu tenho ponto baixíssimo nessa parte, eu tenho a abertura para passar a almofada com enchimento, e aí eu posso amarrar o fio e fazer o acabamento também com o ponto baixíssimo nessa parte. Então, vejam que aqui nós temos a almofada, já com a almofada de enchimento, então eu coloquei aqui, ó, tá? E para fechar isso aqui, pessoal, nós podemos fazer aplicação de botões, podemos também aplicar um zíper, ou vou dar uma dica bem simples para a gente poder fazer a união dessa parte aqui e não ficar aparecendo esse detalhe aqui da almofada de enchimento. Lá no início do vídeo, na lista de materiais, eu coloquei fita de cetim. Então, na verdade, eu trancei como se eu fosse amarrar um cadarço de tênis e fiz um lacinho na ponta. Qual é a vantagem? Depois que eu usar a capa de almofada, se eu quiser lavar, é só desmanchar o trançado e pronto. Espero que tenha gostado, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo do crochê, acesse o Instagram @Bruna Spijac. Até a próxima!